Neste vídeo, eu quero me limitar apenas ao livro de Dick, ainda que seja difícil, e não abordar os filmes de Blade Runner. De fato, acredito que todo o universo iniciado com o livro de Dick merece um vídeo próprio, e talvez, se me sentir capaz disso, depois tente relacionar os dois filmes diretamente com o livro. Androids sonham com ovelhas elétricas, ou nas últimas edições, rebatizado de Blade Runner, obviamente com fins marqueteiros, aborda essencialmente a saga do caçador de androides Deckard para aposentar 6 dos 8 androides fugitivos de Marte em um único dia, tendo que lidar com todas as implicações físicas e emocionais que tal tarefa carrega consigo. Em um mundo devastado, provavelmente por uma guerra nuclear, os últimos sobreviventes de um mundo pós-apocalíptico chafurdam no que restou da civilização, em meio à poeira radioativa sempre constante. Dessa forma, a população local se divide entre delinquentes, pessoas comuns que ficaram por N motivos, e os especiais, que são indivíduos afetados pela radiação em maior ou menor escala. Como integrante dessa última categoria, conhecemos J.R. Isidore, que sofre de degeneração mental proveniente da radiação e vive isolado nos subúrbios da cidade. Essa degeneração faz com que seja rotulado como cabeça de galinha, pois seu QI foi diminuído pela poeira. Tal denominação mostra o preconceito que Isidore sofre, apesar de ter momentos de um raciocínio complexo para alguém limitado. Isidore e Deckard, na minha visão, são ambos os protagonistas do livro. Nesse sentido, temos nossa atenção dividida entre capítulos dedicados ora a um, ora a outro. No fundo, a obra trata-se de um livro onde é necessário refletir e se perguntar qual a definição de algo efetivamente vivo. Deckard possui a missão de aposentar 6 androides, porém essa tarefa seria apenas um trabalho de assistência técnica, ou, uma vez que os androides acham que têm uma alma, assassinatos em série. Pensando no sentido de alma, essa sensação é realmente algo desenvolvido por eles, ou apenas uma simulação de algo que eles julgam que seja? E referente à nossa própria alma, também não seria algo que criamos para suprimir algum vazio existencial, ou o nome que damos para algo que não conseguimos definir? A partir de questões como essa, o livro nos deixa em dúvida, ao mesmo tempo que em parte reforça a importância do trabalho de Deckard, em outras o invalida. Se por um lado existe o questionamento sobre a humanidade dos androides, por outro existe a constatação da desumanização de alguns humanos. O outro Blade Runner que Deckard conhece e encontra, denominado como Phil, possui um comportamento tão metódico e cruel que duvida-se de sua humanidade. Enquanto Deckard ressalta por contraste, talvez, as boas características que apresentam os androides, apelando para nossa compaixão, uma vez que trabalha como matador de aluguel, até certo ponto frio, Isidore, em minha opinião, ressalta as más, já que os androides fugitivos que o encontraram só se aproveitam da sua boa vontade ao longo da obra, inclusive realizando uma votação para matá-lo ou não. Nesse ponto, podemos ver que aqueles seres não possuem nenhum sentimento de empatia para com o ser humano debilitado, e caso ele apresentasse alguma resistência, o teriam matado sem pensar muito. É possível se dizer que o livro se sustenta em 3 pilares, são eles a empatia já citada, o mercerismo e os animais. A empatia é o termômetro encontrado pela humanidade para definir se algo é humano ou não, porém ao longo da obra vemos que é um medidor fraco, uma vez que os androides cada vez mais avançados parecem conseguir senti-la ou simulá-la. Isso fica claro quando Deckard mata a esposa de um androide, e esse grita de agonia, ou quando tem dificuldades para definir se Rachel, protótipo da corporação Rosen, produtora dos androides, é ou não uma máquina. Já o mercerismo é a religião fictícia criada por Dick, onde a empatia também parece ser um ponto vital. Por meio de um apetrecho que muito se assemelham aos óculos de realidade virtual existentes hoje, todos os seres humanos se conectam em um mesmo avatar chamado Mercer, e ao mesmo tempo em que compartilham suas emoções uns com os outros, passam a diluí-las entre todas as pessoas, fazendo com que a vida se torne mais suportável e o sentimento de solidão amenizado. O conceito me fez lembrar muito do Mar de LCL, após o terceiro impacto em Neon Genesis Evangelion, onde as pessoas se diluem literalmente para comungar uma experiência única para o resto da eternidade, sem solidão e sem dor. A capacidade de se conectar com Mercer é exclusivamente humana e denota uma espiritualidade restrita à humanidade. Porém, descobrimos depois que até Mercer é uma farsa,
o que mais uma vez coloca em jogo as crenças construídas acerca dos humanos daquele universo. Nesse sentido, Dick brinca construindo e destruindo as próprias definições que criou, para depois remontá-las de maneira dúbia e deixar a cargo da nossa interpretação o que realmente está acontecendo. Essa ambiguidade que permeia o livro é apresentada a nós já na capa. Androides sonham com ovelhas elétricas faz uma referência direta a Deckard e a sua ovelha que é elétrica, o que põe sutilmente em jogo sua origem. Falando nos animais, esses desempenham um papel fundamental na obra, sendo um símbolo de um status tão grande quanto aquele que carros foram em outras épocas. Ter um animal era um meio de se posicionar perante a sociedade, uma vez que a maioria deles for extinto, e quanto maior o bicho, melhor sua imagem social. Por esse motivo, o animal falso de Deckard o causa repulsa, e talvez sua irrefreável vontade de possuir um original demonstra muito mais uma necessidade de se projetar na carne e, por consequência, se sentir mais carne do que é, caso seja um androide. Além disso, os animais são utilizados como detector de humanidade, uma vez que cuidar de seu animal vivo conota que o indivíduo possui a empatia necessária para proteger e cuidar de algum ser vivo. Sendo assim, se eu pudesse escolher uma palavra-chave para o livro, seria essa: empatia. Talvez, se tomássemos a obra como uma grande alegoria da sociedade real, é possível inferir que a falta ou a presença de tal sentimento define a essência de cada pessoa, e não a composição química do indivíduo. Dessa forma, temos humanos cruéis como máquinas e máquinas gentis como humanos.